Por acaso você se sente vazio, mesmo após experimentar um despertar espiritual? Se sim, saiba que você não perdeu sua inspiração por ser irresponsável ou preguiçoso. Você a perdeu porque algo dentro de você se desprendeu. E o que ninguém revela é que o despertar não torna a existência mais simples. Em certos momentos, ele torna ela ainda mais complicada. Veja que, após um despertar, é normal sentir uma sensação contraditória que poucas pessoas comentam. Sim, você desperta para a realidade. Você compreende que você não se resume às narrativas alheias, à sua profissão e aos seus pensamentos. Por dias ou até semanas, esta clareza cria um estado de êxtase, mas repentinamente surge um vácuo, como se a vida de repente não tivesse finalidade. Isso não diz respeito apenas à perda de motivação. É, na verdade, uma abstinência gerada pela mente que sente vontade de viver como antes. Nesta fase, temos que descobrir um significado maior, pois as antigas fontes de propósito já não têm sentido. E é sobre isto que falaremos no vídeo de hoje. Sobre se reconectar com algo que você acreditava ter perdido. Siga conosco. Vamos iniciar com o que de fato ocorre quando você desperta sua consciência. Não é somente um instante de epifania, é um abalo na psique. Tudo aquilo com que você costumava se importar, status, opiniões, conquistas materiais e mesmo a sua identidade, é desfeita. E quando essa estrutura desaba, o que sobra? Nada, apenas o seu eu verdadeiro exposto. E isso é um choque grande para a mente e corpo. Poucos falam sobre essa reação. Essa consequência demanda preparação, e pois o despertar não é somente uma vivência espiritual, é uma crise psíquica. Carl Jung denominou isso de o encontro com o self. É o momento em que o ego percebe que não é mais o centro da criação. É o fim de um ciclo. Na psicologia junguiana, é quando a persona, a máscara que você utiliza para operar em sociedade, começa a cair. O que fica no lugar desta faceta não é a lucidez ou paz imediata. É confusão, abstinência e crises existenciais. Quando a velha narrativa desaparece, você permanece ali, sem enredo. E aqui está o que ninguém menciona. A sua mente tentará de forma desesperada se apegar a algo ou te levar de volta para os padrões do passado. Convicções antigas, novos credos e ideologias, novos vícios e antigas amizades. A mente faz isso pois ela clama por um sentido, mesmo que seja um sentido ruim. Temos que mudar nossa perspectiva. Devemos ver o vazio, a ausência de propósito, não como um obstáculo, e sim como um chamado para a evolução. Pense nisso. Agora, vamos investigar o caminho que Carl Jung considerava o melhor para adentrar logo após o despertar. Se o vazio que você sente após o despertar não é um problema, o que é? Carl Jung acredita que esse vácuo causado pela ausência do seu antigo eu é o convite para o conhecimento da sua verdadeira versão. Mas aqui está a reviravolta. Essa jornada não é para cima, pelo menos não inicialmente. Ela começa para baixo, em direção ao obscurecido. E é aí que a maioria das pessoas fica presa. Elas pensam que o despertar é o destino final, mas Jung diria que é apenas o limiar. Jung disse: as pessoas farão qualquer coisa, não importa o quão absurda, para evitar encarar sua própria alma. Depois de um despertar espiritual, seu ego foi completamente rachado. Isso significa que o inconsciente, sua sombra, seus medos, suas dores não resolvidas, começam a vazar. O problema é que fomos ensinados a buscar a luz, mas não fomos ensinados a sentar com a escuridão. É por isso que você pode se sentir entorpecido, inquieto ou estranhamente isolado. Você expandiu sua consciência, mas ainda não a integrou às partes mais carregadas de emoção. Este é o processo da individuação, onde você se torna quem você realmente é, integrando todos os espectros da psique. Esta guerra interna é necessária, pois o verdadeiro sentido não vem de escapar do mundo. Ele vem de se tornar inteiro perante ele. Vamos desafiar uma crença popular. A morte do ego não é iluminação. É um choque para a sua identidade. O ego não é mau, ele é apenas incompleto. Jung não queria que matássemos o ego. Ele queria que nós o amadurecêssemos,
fazendo com que ele deixasse de ser uma mera máscara que busca sobrevivência. Ele queria que o ego se tornasse parte de nossa consciência, funcionando em harmonia com o inconsciente e com a alma. Então, se você está aí sentado pensando, por que eu me sinto tão fragmentado depois do despertar? É porque você realmente está. Você quebrou a casca, mas a arquitetura interna ainda não foi reconstruída. E isso leva tempo. É aqui que muitas pessoas começam a se anestesiar com as poucas lembranças boas de um passado predominantemente ruim. Elas estão procurando algo fora de si que devolva aquele senso de propósito. Mas a filosofia de Jung está envolvida no fato de que o significado que você procura não está lá fora. Ele está nas partes de si mesmo que você ainda não conheceu. Então a pergunta se torna: como construir um sentido mais elevado? No capítulo a seguir, vamos detalhar como Jung acreditava que você reconstrói sua identidade após o despertar, não retornando a quem você era, mas tornando-se quem você sempre deveria ser. Talvez você esteja sentindo como se algo em você quisesse avançar, mas você estivesse preso em um limbo entre quem você era e quem você está se tornando. Você segue à espera do sinal verde da vida, mas ele nunca chega. Carl Jung chamou esse estágio de reconstrução do self. E aqui está a verdade. A maioria das pessoas não vencem este teste. Elas voltam a padrões antigos, ou pior, permanecem naquela névoa pós-despertar por anos, anestesiando-a com distrações. Mas o que Jung descobriu é que o caminho de saída não é sobre fazer mais ou encontrar motivação. É sobre entender a estrutura do seu interior. Vamos falar sobre o conceito de arquétipo de Jung, os padrões universais da psique humana. Pense neles como modelos internos que te auxiliam na criação de um sentido para quem você está se tornando. Quando você desperta, o seu antigo arquétipo já não funciona mais. É por isso que agora tudo parece sem sentido. Você simplesmente não cumpre mais o seu papel antigo. E isso é poderoso, pois agora você pode escolher, não com base na programação herdada, mas com base na sua verdade. Jung acredita que nossa tarefa não é buscar felicidade, e sim buscar a completude. Isso significa abraçar suas sombras, seus dons, suas contradições e suas virtudes. O seu novo sentido não virá do mundo exterior. Ele já está codificado em você, esperando para ser iluminado. A chave está na mente inconsciente. Ela manifesta os espectros soltos da sua psique através de impulsos e através dos sonhos. Não é misticismo. É o seu cérebro reorganizando sua psique. Preste atenção a simbologias que parecem familiares para você. Déjà vus, sonhos sem sentido ou sonhos com relação a situações passadas. Não são visões aleatórias, são mensagens. Se você tem se sentido perdido, comece por aqui. Mantenha um diário das visões que você tem nos sonhos e no seu dia a dia. Reconheça os padrões que podem estar tentando te puxar para seus hábitos antigos. Escreva as imagens. Não analise e nem julgue. Apenas observe. Com o tempo, você formará um mapa de quem você é. Seu subconsciente entregará as peças da sua nova identidade. E quando você começa a agir com base nestes registros, as sincronicidades começarão a se manifestar. Essa é a alquimia a qual Jung se referia. Agora você pode estar se perguntando, mas como eu vivo isso? Como transformo toda essa mudança interior em uma vida real? Porque consciência é bela, mas você ainda tem contas a pagar, relacionamentos para cuidar, uma realidade exterior para viver. É sobre isso que falaremos na última parte. Sobre como trazer o seu novo eu para o mundo, com harmonia e significado. O mundo ao seu redor continuará tentando puxá-lo de volta para o barulho, a performance, a comparação. Mas Carl Jung nos lembra que o objetivo não é se adequar às caixas sociais, é aprender a viver a partir do seu centro no mundo real. E para isso, você precisa de novas ferramentas. Então vamos falar sobre 2 instrumentos da perspectiva de Jung, que podem ajudá-lo a encontrar sentido novamente. Não um sentido emprestado, mas o seu sentido intrínseco. Ferramenta 1. Aprender a linguagem do silêncio. Nosso mundo é barulhento, não só sonoramente, mas em expectativas.
Até a cura foi transformada em barulho. Então, quando finalmente paramos, quando nos sentamos no silêncio, sem estímulo rápidos, sem pessoas ao lado, apenas nós e o silêncio, a maioria entra em pânico. No silêncio não há roteiro a seguir. Não é preciso performar. Não há a quem agradar. Há apenas você. Talvez você tenha evitado essa sua versão de si. O silêncio não é ausência, é presença. Uma presença tão profunda que ameaça a ilusão do ego. O silêncio é onde o self começa a falar. Não o eu exterior, mas a testemunha interior, o espírito. Mas aqui está o segredo. Não sente em silêncio tentando ouvir algo profundo. Isso ainda é uma expectativa falsa do ego. Apenas sente-se em silêncio, sem esperar nada dele. Sinta-o. Sinta o terror, o tempo passando, os pensamentos brotando. Deixe o tédio vir à tona. Sinta o desconforto. Isso é sua psique se desintoxicando da dependência do estímulo externo. E nessa quietude, você começa a notar padrões que traduzem o que o seu inconsciente quer dizer. Eventualmente, surge um saber silencioso, não do pensamento, mas de uma verdade sentida. É aí que as raízes do significado são plantadas, porque o silêncio abre espaço para sua própria autoridade. E sim, pode ser aterrorizante perceber que ninguém mais, nem seus pais, nem gurus, nem sistemas, pode dizer o que é certo para a sua alma. Apenas você pode. Mas isso também é liberdade. É aí que o sentido começa. Ferramenta 2. Reivindique o seu mito pessoal. Após o despertar, muitas pessoas se sentem desconectadas do jogo da vida. Trabalhos parecem falsos, metas parecem vazias, relacionamentos parecem utilitários e momentâneos. Mas Jung diria: você apenas superou sua história emprestada. Agora é hora de lembrar o mito que você veio viver. Cada alma tem um mito, um padrão único de ser, que veio expressar. Ele nem sempre é óbvio, às vezes está enterrado sob anos de condicionamento, mas se você olhar mais a fundo, poderá encontrar pistas. Pense na sua infância, naquelas atividades, esportes, brincadeiras, matérias escolares que você fazia sem esforço, sem vergonha alguma, atividades que faziam você perder a noção do tempo, faziam você se sentir livre. Mesmo que pareça infantil ou improdutivo, há um fio de sentido nestas atividades. Jung acreditava que essas primeiras expressões de fluxo não são aleatórias. São vislumbres da sua verdadeira vocação, antes dela ser soterrada pelas vontades do mundo. Estas vocações te ajudam a redescobrir a sua identidade inicial e a entender as metas ilusórias que foram colocadas na sua mente durante anos de doutrinação. Aquelas sensações que continuam voltando, de novo e de novo, não importa o quanto você tente suprimir. Isso é o seu mito chamando. E ele não se parecerá com a trilha de mais ninguém, porque não tem que parecer. Em resumo, integração não é retornar a quem você era, é liberar tudo o que não é autenticamente você e então viver a partir da lucidez que sobra. O silêncio lhe concede acesso à sua voz interior. Seu mito pessoal lhe oferece direção, e a criatividade lhe fornece a ousadia de encarná-lo. Sim, o despertar pode lhe custar coisas, vínculos, identidades, profissões, mas se essas coisas foram erguidas sobre ilusões, então jamais foram realmente suas desde o início. A compensação é o verdadeiro propósito, um propósito que ninguém pode tomar de você, porque foi você mesmo quem o recordou. Se essa mensagem despertou em você a vontade de transformar emoções em criação, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que inspiram expressão autêntica. Deixe o seu gostei para apoiar este trabalho e, nos comentários, escreva como um mantra a frase: minha missão é estar completo diante do mundo. Declare esse compromisso consigo mesmo e permita que sua voz interior encontre forma, força e direção. Te vejo no próximo vídeo.